no título desta palestra. Primeiro, Perfeitamente. quem somos? Eu acrescentaria para onde é que vamos. A gente já sabe de onde veio, mas para onde é que vamos? Esta comunidade portuguesa que é imensa, mas que é como uma colcha de retalhos. Ela está dispersa, é como se eu quisesse dizer, ela está dispersa e ela não se conecta. Ela não se conecta. Por exemplo, Venezuela não se conecta com o Brasil, Uruguai não se conecta com o Brasil, Estados Unidos. Portanto, cada um vive para o seu próprio micromundo. Eu gostaria de começar exatamente por você, Dr. Paulo Porto. Quem somos e para onde vamos? Muito obrigado, Rui. Saudação a todos nesse dia 10 de junho, o dia das comunidades portuguesas, dia de Portugal, dia de Camões, e dizer que a nossa comunidade espalhada pelo mundo, ela tem características comuns, né? E também tem algumas características específicas de cada localização, pelo menos das que eu tive contato, né? E que temos conhecimento. No Brasil, nós temos uma situação um pouco diferente porque nós nos integramos, principalmente por causa da língua, ser o mesmo idioma. Alguns dizem até um idioma parecido, mas, na realidade, pelo fato de ser o mesmo idioma, brincadeiras à parte, isso daí não nos faz sentir uma grande diferença em relação aos outros países da imigração. Eu percebi logo nas primeiras visitas que eu fiz, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, que existe a dificuldade de transmitir a nossa língua para as novas gerações, né? Tem muitos pais que, quando imigraram, não tiveram essa preocupação e até no sentido de procurar integrar os filhos à comunidade, não ensinavam a língua mãe, né? E isso daí acabou causando um distanciamento dessas novas gerações. E lógico que é uma coisa que também eu percebo nessas visitas que faço, é que tem coisas que já nascem com a pessoa, afinidade com a comunidade portuguesa. Às vezes você tem um filho que ele tem uma grande afinidade e o outro já não tem afinidade de se integrar com a comunidade portuguesa. Eu vejo até dentro da minha casa, meu irmão gosta muito de Portugal, tem muita afinidade, mas nunca participou. E eu percebi nessas visitas também que existe isso nas nossas comunidades. O próprio ensino da língua portuguesa facilita essa integração. Tem que haver um foco, um ponto de encontro dessas gerações. Quando a gente faz a pergunta quem somos, né? Acho que essas próprias gerações já fazem essa pergunta: quem somos? Né? Meus pais são portugueses? Será que eu sou português? Enfim, existe essa identidade através das associações, das festas, mas eu acho que realmente falta algo mais assim, no sentido da comunicação, como o Rui disse no início da nossa conversa, essa integração entre as diversas comunidades da Venezuela, do Brasil, do Canadá, da África do Sul, da Austrália, são comunidades espalhadas pelo mundo, e eu acho que essa comunicação é muito importante para que a gente procure realmente essa identidade, realmente responda essa pergunta de quem somos, né? Porque através dessa troca de informações, de experiência, isso daí pode trazer uma identidade comum, principalmente para os jovens da comunidade. Eu tenho certeza que é o futuro, e através também da educação das universidades portuguesas, a integração das universidades com os países de acolhimento e as universidades portuguesas, eu acho que isso é um caminho para que haja essa identidade e que haja também essa comunicação entre todas as nossas comunidades. Eu, como disse ao início, o padrão, o formato desta nossa conversa é livre. Portanto, sempre que houver uma questão para colocar aos nossos convidados ou alguma observação, por favor, abram o microfone para que em algum momento de pausa possam colocar as questões, aliás, para termos mais dinamismo neste encontro. O Dr. Manuel Mago, eu agora passaria a palavra para o senhor.
dizendo, perguntando, questionando se está de acordo com esta visão do Dr. Paulo Couto. Presidente, muito obrigado pela palavra. Eu estou sim. Até porque eu e o Paulo sempre conversamos muito a respeito da comunidade, quando ele aqui estava no Brasil, e toda vez que vem aqui, ou eu vou a Portugal, a gente conversa bastante sobre os rumos da comunidade. Presidente e participantes, quem somos? Durante mais de 5 séculos, milhares de portugueses chegaram a esse país de acolhimento, né? E nele constituíram suas famílias, instalaram seus negócios, suas indústrias, enfim, de modo geral, nos mais diversos ramos de atuação. Construíram uma comunidade que, desde sempre, contribui com a formação de uma imagem forte da nossa terra e de seu povo, não é? Entendo eu que, para onde vamos, é um pouco mais complicado, porque eu penso que cabe aos governos reconhecer que as comunidades portuguesas são um braço importante da nossa política externa. Qualquer governo, não só de um lado de Portugal ou de outro país onde estejam esses imigrantes. Compreendendo que essas políticas elas podem ser implementadas para dinamizar os vínculos entre o Brasil e o país onde eles estejam, estreitando dessa forma os laços entre os países que os acolheram, seja de amizade, seja de colaboração. Para onde ir, presidente? Nós temos hoje sérios problemas na nossa comunidade portuguesa. Sérios. Nós não temos novos integrantes das nossas casas, como bem o Paulo colocou. Fica muito difícil trazer os jovens, que seria o ideal para que eles continuem com esse trabalho que foi feito e que vem sendo feito a duras penas. Os jovens, talvez por não terem participado desse crescimento, dessa integração que os pais e avós fizeram ao chegar aqui, por não terem aquela raiz que os seus ascendentes possuem, com um pé em Portugal, eles não dão o devido valor à nossa comunidade. Então, nós estamos com uma comunidade envelhecendo, e isso é preocupante, porque não temos novas pessoas para colocar nos lugares. Então, isto eu acho que é um problema sério, que as comunidades, não só no Brasil, mas no modo geral, devem enfrentar e procurar uma solução, que eu acho que é bastante difícil, porque o Dr. Paulo é testemunha disso, nós já procuramos as mais variadas formas de tentar trazer essas jovens para o nosso seio. Infelizmente, nós não conseguimos. Então, penso que muitas cabeças, ao se debruçar desse problema, podem sugerir alguma coisa diferente. Porque, senão, presidente, as nossas comunidades estão fadadas a cada dia mais serem mais pobres em termos de pessoas atuantes nessa comunidade. Infelizmente, é isso que eu penso. Porto, temos aqui um desafio não só para as próprias comunidades, como para os órgãos que tentam, de alguma forma, gerir estas comunidades, que dar-lhes vida, dar-lhes vigor, dar-lhes dinâmica, mas temos um problema aqui legal, um problema que, ao fim e ao cabo, passa pelo governo, passa por ações governamentais. Ou estou errado? Sim, eu acho que é muito importante a ação governamental, mas eu também vejo que o associativismo tem um papel muito importante nisso. Vejo até pelas próprias ações da Casa de Portugal de São Carlos, da Casa de Portugal de São Paulo, de Campinas, com as semanas culturais, enfim, isso daí traz as pessoas para dentro da comunidade, e isso daí é um grande contributo, que às vezes não só uma política pública voltada para a comunicação e para a integração das pessoas atrai a comunidade. E a associação, o nosso associativismo está muito mais próximo do cidadão, muito mais próximo do luso-descendente, e isso é muito importante.
Como o Dr. Magno disse, nós tivemos muitas dificuldades para trazer os jovens para a participação. Uma das formas que foi encontrada foi o folclore, porque muitos jovens se interessam pelo folclore. Eu até, nos Estados Unidos, eu fiquei bem surpreso com a quantidade de jovens que não falam português, mas dançam, participam do folclore, que é uma coisa muito importante, que é uma cultura que traz realmente as pessoas para dentro de Portugal, e aquele sentimento, aquela portugalidade. E isso daí é muito importante, e não só, mas também a parte, como eu disse, educacional, esses intercâmbios com as universidades portuguesas. Inclusive, no Consulado de São Paulo, houve um evento onde várias universidades foram expor seus cursos, e houve uma grande adesão por parte dos jovens, até o Dr. Magno acompanhou também como presidente do Conselho da Comunidade. Eu acho isso muito importante, e como eu disse, não só as políticas públicas incentivando essa proximidade dos jovens, mas também o associativismo. A política pública, que eu digo, a facilidade para que o luso-descendente possa ingressar numa universidade portuguesa, possa até fazer o Erasmus, entrar num politécnico aqui em Portugal, que agora é possível, a gente conseguiu facilitar de alguma forma. Eu não vou fazer nenhum tipo de propaganda política, mas foi uma grande coisa que nós conseguimos, e isso daí foi através da experiência que nós trazemos da nossa diáspora, né? Que existia essa barreira, essa dificuldade para a gente conseguir aceder a esses cursos, e a burocracia era muito grande, e ainda continua a burocracia, apesar de ter facilitado. Existe uma grande luta para que a gente consiga derrubar essa burocracia, e eu acho que o caminho é esse, o casamento da política pública com o associativismo. E as nossas comunidades têm uma grande expertise nessa parte de associativismo, são pessoas que são verdadeiros embaixadores de Portugal, e para isso nós temos pessoas capacitadas em todas as nossas associações espalhadas pelo mundo. Muito bem, Dr. Manuel Magno, algum contraponto? Não, eu acho que o Paulo falou corretamente, eu acho que é o sentimento de todos nós, porque eu entendo que os imigrantes, de uma forma geral, sempre estiveram e continuam atentos com tudo que se passa em nossa terra, porque não importa onde estejam, jamais deixarão de estar com o nosso país. E isto se reflete, no nosso caso aqui no Brasil, na nossa comunidade. Então, é verdade, sim, o Paulo tem toda a razão de que o associativismo, ele incrementa, ele fortalece as nossas comunidades. E através do folclore, da dança, esses jovens têm, sim, vindo a participar. Mas entendo também, presidente, que a quantidade de pessoas, de jovens que têm vindo conosco, eles ainda é muito pequena. O que tem nos ajudado bastante, e tomara que continue assim, essa onda, se eu posso chamar dessa maneira, em que Portugal está inserido. Todo mundo quer ir para Portugal, todo mundo quer ser português. Nós sentimos isso na comunidade, nos filhos e nos netos. Uma grande coisa, uma grande medida que o Dr. Paulo Porto contribuiu muito foi a derrubada para os pedidos de nacionalidade daquele entrave de que tinha que ter um convívio de 5 anos com a comunidade. Isso facilitou muito. Então, penso eu que estas medidas que foram tomadas, facilitando essas conversões de nacionalidade, elas têm ajudado, sim, porque os jovens querem ser portugueses, os jovens querem ter essa nacionalidade e acabam se associando às nossas casas de alguma maneira. Então, veja, é importante isso, sim, mas eu não quero ser pessimista aqui, presidente. Eu gostaria de que os nossos jovens todos viessem participar conosco. O Paulo deu o exemplo do irmão dele, eu posso dar o exemplo dos meus 2 filhos, tenho um casal de filhos. Dificilmente eles querem participar conosco de alguma coisa. Então, assim, por mais que eu faça propaganda, por mais que eu diga, por mais que eu convide, infelizmente,
eu tiro exemplo por eles. A participação é muito pequena. É muito pequena. Mas me explica porquê? Você já detectou onde é que está o problema? O que a gente vê, e eu repito, tiro exemplo pelos meus filhos, eles não viveram o que nós vivemos em Portugal, eles não viveram essa nacionalidade, eles não viveram esse drama, entre aspas, de imigrar de Portugal para o Brasil, aqui fazer sua vida, aqui construir a sua comunidade, aqui participar dessas coisas portuguesas. Então, é muito difícil convencê-los, presidente. Devagarinho, muitos estão vindo, mas teriam que ser muitos mais para que as nossas comunidades tivessem essa continuidade no sentido de ser a cada dia mais fortes. Que veja, presidente, nós somos o maior colégio, a maior comunidade fora de Portugal. Mas, doutor Paulo pode confirmar isto, a nossa representatividade perante as autoridades portuguesas é pífia. Porque nós, quando há eleições, não comparecemos para votar, quando há alguma coisa nesse sentido, não comparecemos. Por quê? Porque os jovens, repito, não têm esta coisa de serem portugueses, e os mais antigos já não têm aquela disposição de participar disso. Temos que fazer alguma coisa em prol disto, Dr. Paulo Porto, porque realmente é uma situação que merece alguma ponderação, não é? Sim, sim. O governo de Portugal tem estado atento a isso e nós procuramos contatos também, não só na parte educacional, mas também com os luso-eleitos espalhados pelo mundo. São jovens eleitos, né? Estados Unidos, Canadá, enfim, vários países. São pessoas que têm participação ativa e são jovens que foram eleitos e tem esse contato ainda com a comunidade portuguesa. E pedimos até, fizemos algumas reuniões com essas pessoas, pedimos até sugestões para trazer os jovens para as comunidades, para renovar, oxigenar a nossa comunidade portuguesa. E eu acho que um dos caminhos é esse. Além de também, eu penso que os consulados também tinham que ter envolvimento maior nesse aspecto, né? Por quê? Porque eu vejo que existe muito aquela parte burocrática do consulado e o atendimento, que é lógico, que é uma demanda muito grande, mas também eu acho que poderia haver uma integração maior entre consulado, associações, né? e governo de Portugal também, né? Não só. E eu acho que essa integração é muito importante. A participação de todos é muito importante, né? E temos que achar uma fórmula realmente para trazer esses jovens, como o Dr. Magno disse. É difícil, meu filho também tem 21 anos, dificilmente ele participa, porque são outras preocupações que eles têm, outros objetivos, né, que eles têm nessa idade, e é difícil você ter uma atividade que possa os atrair, né, dentro das associações. Porque nós temos aquela estrutura montada e aquilo, não tem muito o que fazer, o que inovar para trazer os jovens. Já fizemos até na comunidade portuguesa de São Paulo, fizemos uma vez a chamada balada para luso-brasileira, enfim. Mas é difícil, porque são iniciativas que começam e depois não há muita adesão e acabam caindo no esquecimento. Então, temos que realmente repensar como trazer os jovens. Eu acho que é uma tarefa de todos, né? para que possamos oxigenar as comunidades e também trazer a consciência por que eles querem participar, né? Buscar despertar esta participação e não de uma forma que seja eventual, fazer um evento ou outro pontual e depois deixar cair também no esquecimento e não ter a continuidade. Enfim, podemos trazer através de esportes, da cultura, da música, né? É uma coisa que, para quem mora no Brasil, é um pouquinho difícil, porque só mesmo quem é ligado ao folclore que tem esse contato com a música portuguesa, porque a música portuguesa, mesmo no Brasil, não toca nas rádios. A gente percebe que é ao contrário de Portugal. Aqui, a música brasileira é uma constante
é muito divulgada aqui em Portugal, e eu também acho que deveria haver essa divulgação da música portuguesa no Brasil, até a música contemporânea, que é muito bonita, tem músicas maravilhosas, não só fado, porque o fado a pessoa tem que ter um certo contato com a cultura portuguesa para entender um pouquinho melhor, mas eu acho que também deveria haver uma integração maior, uma proximidade maior da música, né? Esse contato maior com a música portuguesa no Brasil, e não só no Brasil, como em outros países também da nossa diáspora. Eu acho que, e dando uma opinião que, obviamente, é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que faltam, de alguma forma, incentivos. Isto não é uma crítica, mas é uma constatação. Faltam incentivos para trazer o que de melhor tem em Portugal para ser consumido no Brasil. É raro nós vermos uma coletividade, uma associação, meter ombros, por exemplo, a trazer, sei lá, um rancho folclórico, embora tenha bons ranchos folclóricos aqui, principalmente no estado de São Paulo, mas algum artista de nomeada em Portugal, uma banda, por exemplo, uma banda militar, seja ela da Força Aérea, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, para se apresentar e não só para se dar a conhecer, porque isso tudo faz parte da cultura portuguesa, obviamente. Mas deixa eu entrar agora num outro capítulo que diz respeito a esta, é uma espécie de um prolongamento entre o presente e o futuro, e que é uma constatação que eu tenho visto e que tenho tido muitas queixas. Isto relaciona-se com o consulado de Portugal, principalmente em São Paulo. As queixas que têm chegado aqui à Casa de Portugal de São Carlos é que parece que o consulado não existe. As solicitações têm sido feitas de diversas formas e por diversos motivos ao consulado, e o consulado nem sequer dá resposta. Por exemplo, para fazer os passaportes, eu sei que nós estamos numa situação de pandemia, eu sei que há deficiências em termos de recursos humanos, mas demorar um ano para renovar um passaporte, eu acho que é um tanto ou quanto exagerado. Então, isto tudo também contribui, no meu ponto de vista, para um certo afastamento. Não só do jovem, mas até daqueles que são, digamos que os mais assíduos nas casas, eles precisam que as casas lhe deem também algum apoio, nem que seja só meramente logístico, ou servir de ponte, para resolverem problemas candentes. Nós temos associados aqui que pediram o passaporte, a renovação do passaporte, e há um ano que estão à espera. Ora, se houver uma situação de emergência, eles praticamente estão presos em território brasileiro. Eles não podem regressar, a não ser numa situação de voo humanitário, mesmo assim demora tempo. Dr. Paulo Porto, isto é uma situação real, e é uma situação que está além das casas, além das coletividades. Isto é uma situação, digamos, do Estado, não é? Paulo, se você me permite, Paulo, eu gostaria de falar desse assunto um pouquinho antes. Vou dizer por quê estou pedindo a palavra. Porque eu tenho estado, neste último mês, ou até pouco mais, praticamente toda semana com o cônsul ou com o cônsul adjunto. Antes desse assunto, presidente, eu queria voltar só no assunto anterior, uma coisinha muito rápida. A Casa de Portugal de São Paulo, de modo geral, tem trazido, antes da pandemia, trouxe aqui inúmeros artistas portugueses de nomeada. Para você ter ideia, o Carlos do Carmo esteve na Casa de Portugal de São Paulo por 14 vezes. A Carminha, enfim, vários artistas de renome aqui estiveram tentando fazer essa atração. Bem, falado isto, eu estive nesta quinta-feira passada, não hoje, mas na semana passada, com o cônsul adjunto, Dr. Jorge Alonga Marques. Ele é um diplomata que não é de carreira, ele prestou concurso depois de já ter atuado na iniciativa privada, né? Então, ele vem com algumas ideias diferentes daquele diplomata, funcionário público de carreira, e muita coisa ele tem feito.
Eu era, e o doutor Paulo sabe disso, um dos maiores críticos dessa situação do consulado, e cheguei a falar pessoalmente ao doutor Paulo Nascimento, que é o nosso embaixador, mas é o nosso cônsul hoje atuante, dessa situação numa reunião privada com ele, exatamente para colocar as reclamações que chegam ao conselho, assim como chegam ao presidente, aí como colocou, dos nossos utentes. Realmente são situações esdrúxulas, esperar aí 6, 8, 10 meses por a renovação de um passaporte. Mas, veja uma coisa, a pandemia efetivamente atrasou demais isto, já não tem um número de funcionários suficientes para atender a todos, porque este é o segundo consulado, o Paulo que me corrija se eu estiver errado, em movimento, não só financeiro, como de trabalho propriamente dito. Mas o governo, infelizmente, não renova, não permite novas contratações. Tanto é que em São Paulo nós temos um serviço terceirizado, juntamente com os funcionários, que são funcionários do Ministério. Aliás, a maior quantidade de funcionários do Consulado de São Paulo, se não for maior que a quantidade dos funcionários do Ministério, está equivalente. Mas veja, o doutor Paulo, o doutor Jorge Longa Marques, o vice-cônsul, e ele estava dizendo o seguinte, eu questionei a ele do que estava sendo feito em relação a isto, porque os agendamentos estavam para dezembro, ou nacionalidades, pedido de nacionalidade, não tem agenda aberta, então não pode entrar com pedido de nacionalidade. Pode, não pode agendar qualquer coisa para ir lá pagar, assinar, aquelas coisas. E ele me disse o seguinte, eles tinham 4 balcões de atendimento presencial para os nossos utentes. Ele aumentou para 7. Hoje, presidente, eles estão atendendo, em média, 250 pessoas por dia, para tentar tirar aquele estoque que ficou lá crescendo por conta de home office, porque o home office foi muito forte aqui em São Paulo, e o consulado seguiu à risca essas determinações. Então, veja, ele está tentando tirar esse atraso. Situações especiais, se forem levadas ao conhecimento tanto dele, do agendamento, do e-mail de agendamento, ou do próprio cônsul, que é muito aberto a conversar com as pessoas, eu penso que dá para resolver o problema. Nós temos tido algumas situações pontuais que temos resolvido. Agora, naturalmente, não dá para ser uma coisa que todas as pessoas que reclamarem vão lá e resolvem ligar para ele para fazer o agendamento. Não tem como. Mas eu sinto, e repito aqui, talvez ainda seja, um dos grandes críticos do consulado, da prestação de serviços. Mas eu vejo que as coisas já começam a melhorar. Ainda vai levar um tempinho, porque realmente o estoque é muito grande. Temos um problema agora, que vai se iniciar aí no segundo semestre, que é a parte de vistos para estudantes, que deve ser um volume muito grande. Enfim, eu penso que mais lá para o começo do ano que vem, presidente, se as coisas não piorarem em termos de pandemia, tomara a Deus que não, e no ritmo que o consulado está atuando, eu quero crer que as coisas podem começar a se normalizar, ou praticamente normalizadas, a partir do ano que vem. Muito bem. Obrigado, Paulo, por ter me dado a palavra. Doutor Paulo Porto. Só voltando um pouquinho à questão da cultura, eu tenho que fazer justiça, porque o nosso novo embaixador, Luiz Faro Ramos, ele promoveu um evento hoje com a Gal Costa e o Antônio Zambujo, que é um cantor, um compositor que está aqui muito na moda em Portugal e é uma qualidade fantástica. Então, já esteve aqui várias vezes. Exatamente. Tem que louvar a ação do nosso embaixador, que já começou com o pé direito. E, infelizmente, nós tivemos, em relação ao atendimento consular, nós estávamos iniciando um processo de remodelação consular, de modernização consular,
que tinha sido aprovado no Orçamento do Estado e já estava em andamento, só que nós fomos pegos por essa pandemia e isso daí continua em implantação, mas, infelizmente, o ritmo é muito lento e agora, felizmente, nós vamos ter o arranque do CAC, que é a Central de Atendimento Consular, que vai ser centralizada em Lisboa, onde todos os atendimentos telefônicos vão ser direcionados para essa central. E isso daí é importante porque evita qualquer tipo de informação em duplicidade, informações que gerem dúvidas para os utentes. Vai ser tudo centralizado lá em Lisboa. Agora nós também temos a desmaterialização dos cadernos consulares, enfim, tudo está sendo feito para que haja menos demanda para os consulados. Inclusive, a própria nacionalidade portuguesa, nós temos conversado, eu conversei com a doutora Berta sobre isso a semana passada, e vai haver até uma divulgação nas próximas semanas, de que as pessoas não precisam ir ao consulado para pedir a nacionalidade, não precisam recorrer só ao consulado. Elas também podem recorrer diretamente às conservatórias em Portugal. Então, isso tira um pouco esse grande volume, essa grande demanda dos consulados, e vão ser aí vários vídeos explicativos por parte da Secretaria de Estado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o RN, para que as pessoas saibam que também podem recorrer diretamente, entrar com a nacionalidade, seja através das conservatórias, diretamente, da Conservatória Central de Lisboa, enfim, que existe esse canal. E também esse programa de modernização consular está em andamento. Agora, os cartões de cidadão vão ser entregues nos domicílios, já é um outro avanço, para não ter que a pessoa se vincular ao consulado para retirar o cartão de cidadão. Isso aí já melhora bastante o atendimento, já desobstrui o atendimento dos consulados. E eu vejo que os consulados têm feito o máximo possível para tentar atender os utentes, mas teve essa questão da pandemia. Realmente o número de funcionários é muito restrito, muitos se aposentaram e não tiveram a substituição de outros funcionários. Existem concursos em andamento, mas com essa pandemia também é mais uma dificuldade que nós temos para esses concursos. E já está havendo a recolocação de alguns funcionários pelo mundo, mas é um processo muito lento, porque, como o Dr. Magno disse, Portugal passou a ser o país da moda até antes da pandemia, e eu acredito até que se não houvesse a pandemia, Portugal ia estar com um crescimento muito, muito bom, muito grande, ia superar todas as expectativas, mas infelizmente tivemos essa pandemia, e agora temos que administrar isso, né? E essa questão consular foi diretamente afetada porque a demanda pelos pedidos de nacionalidade, cartão de cidadão, renovação de cartão e passaporte para poder viajar para Portugal, isso daí teve uma demanda gigantesca. E com o quadro que nós temos hoje, isso logicamente sobrecarregou. Mas o governo está atento a isso, está trabalhando nesse programa de remodelação, de modernização dos consulados pelo mundo, e esse primeiro que eu disse, do atendimento, já vai fazer uma grande diferença nos atendimentos, porque eu percebo também que as pessoas têm dificuldades de ter o contato do consulado, não conseguem falar, e quando conseguem falar, às vezes não tem o seu problema resolvido, porque tem que se deslocar até o consulado para resolver o problema, enfim. E isso daí seria já sanado se a pessoa já tivesse essa informação prévia numa central. Não teria esse trabalho em dobro, né? Isso. E para os nossos funcionários também consulares, isso daí facilitaria bastante. Tá? E vai haver alguma remodelação em termos dos serviços itinerantes, o consulado itinerante, ou não? Não, as permanências continuam, né? Logicamente com essas restrições, elas continuam, mas, consequentemente, se a gente conseguir estruturar melhor o atendimento consular, ter essa modernização,
vão haver mais permanências consulares, principalmente no estado de São Paulo e pelo Brasil e nos países que têm dimensão continental como o Brasil tem, essas permanências vão ocorrer com mais frequência. Muito bem, doutor Manuel Magno, deixa eu perguntar para o senhor, o que é que o português se diferencia dos outros povos? Mas é muita coisa, presidente, é muita coisa. Primeiro, ele gosta de vinho. Nem todos os outros povos gostam, não é? E nós, é a bebida nacional, não é? Mas veja, é um povo carinhoso, é um povo acolhedor, é um povo que gosta da boa comida e sabe preparar a boa comida. Então, assim, onde um português esteja, e pelo que dizem, não há nenhum lugar do mundo onde não haja um português, não é? Vila, cidade, país, tem sempre um português em algum lugar, não é? Então, eu penso que este acolhimento que os portugueses sabem fazer, que vem do fundo da alma, nada é forçado, é do jeito de ser, não é? Então, eu acredito que este seja o diferencial mais importante, esta coisa de se doar ao seu vizinho, ao seu amigo, enfim. Eu penso que esta é a diferenciação, presidente. Não vejo assim alguma coisa mais melhor que isso, a não ser a vontade de trabalhar, a garra de trabalhar. Não tem hora, não tem tempo ruim, ele trabalha mesmo. Não à toa fizeram grandes comércios, grandes indústrias nos mais variados locais, gerando riqueza, gerando empregos, gerando impostos, cresceram individualmente, mas fizeram crescer também suas comunidades, suas cidades, não é? Eu acho que isso é o mais importante. Muito bem, doutor Paulo Porto, temos o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, aqui representado pelo nosso presidente, doutor Manuel Magno. O que é que falta de apoio a essa comunidade, para ela, a esse Conselho, para que ele possa fazer mais e mais pelas associações e agremiações? Essa é a pergunta para o Dr. Manuel Magno? Não, é para você mesmo. É para mim? Tem todo o apoio do deputado aqui presente, do governo de Portugal também, através nós temos aqueles apoios anuais, né, que o movimento associativo, que qualquer associação pode recorrer também, tendo um projeto, apresentando um projeto, esse apoio existe. Nós estamos tentando também facilitar esse procedimento, porque em outras alturas também nós tivemos, até quando eu estava do outro lado do oceano, encontrei essa dificuldade, passei para eles aqui que a burocracia é muito grande, tem que diminuir essa burocracia e alargar também, aumentar o leque de associações que podem também aceder a esses apoios e também aumentar o apoio ao movimento associativo. Até porque hoje nós temos uma situação gravíssima em todas as associações, situação de dificuldade, desde dificuldade de caixa, e, enfim, não só da frequência das associações, dos associados que colaboram, mas também a dificuldade de caixa mesmo, que as pessoas não têm condição de assumir responsabilidades financeiras. Então, esse pedido foi feito para que houvesse um incremento nesse apoio às associações, e isso aí foi ouvido e está também em andamento que haja uma facilitação dessa via, e as associações e também o movimento, não só o movimento associativo de cultural, mas também as associações, como a nossa provedoria, que abriga vários idosos, também passando por dificuldades, não dificuldades extremas, mas também passando por dificuldades, porque tem uma despesa fixa muito grande. São vários idosos que dependem de medicamento, dependem de funcionários, porque a Anvisa exige um número mínimo de funcionários
para que a associação funcione, senão ela vai lá e fecha a associação, e ainda mais agora com a pandemia, os equipamentos exigidos são muito mais caros e aumenta a quantidade de equipamentos exigidos, e tudo isso tem que ser visto também pelo governo de Portugal, e tem sido visto. Está sendo preparado um apoio também para essas entidades de cariz social, e o nosso associativismo, como nós vemos aqui também em São Paulo, uma casa de 100 anos, e tivemos a infelicidade de saber que teve que ser vendida, enfim, não só em São Paulo, mas no mundo todo temos aí várias associações nessa situação, e eu acho que essa situação é mundial. O governo tem feito também o possível, porque também nós temos que dar apoio às associações em Portugal também, os lares em Portugal, as associações, e nas outras também espalhadas por todo o mundo. Então, não é fácil. Como a gente diz aqui, haja orçamento, né? O som, Rui. Liga o som, por favor. Às vezes as Agora... coisas falham. Eu agradeço ao Dr. Paulo Porto. Eu tenho já um pedido para intervenção do Jorge Rosmaninho, mas antes de passar para ele, eu gostaria de voltar rapidamente ao Dr. Manuel Magno e fazer-lhe exatamente a pergunta que eu fiz ao Dr. Paulo Porto, que soube sair pela beirada. O que é que falta, então, ao Conselho para que ele possa reforçar e fazer ainda mais coisas pelas coletividades e pelas agremiações portuguesas? Na verdade, presidente, o Conselho hoje ele é um centralizador de ações das casas regionais. Nem todas as casas são associadas no estado de São Paulo, exatamente pela distância, e essa distância acaba não permitindo uma integração, uma interação com o Conselho, ou até com outras casas nossas aqui em São Paulo. Então, o Conselho, ele promove, de um modo geral, não festas, porque o Conselho não faz isso, ele apenas apoia, não é, esses eventos, porque ele tem uma função mais institucional, não é? De procurar promover políticas que atinjam a toda a comunidade e tudo mais. Agora, o que pode melhorar? O Conselho melhora na medida em que as nossas casas melhorem, como colocou muito bem o Dr. Paulo Porto. Muitas casas, a grande maioria, está sofrendo muito por causa dessa pandemia, porque pararam de fazer todos os seus eventos, o que dava um certo fôlego financeiro para que eles continuassem tocando as suas ações. Sem isto, também o Conselho não consegue fazer nada. O Conselho pretende fazer agora, em setembro, nós temos uma programação de um evento, não é? E o Dr. Paulo Porto sabe disso, já foi aprovado, inclusive, o apoio financeiro pelo governo de Portugal para este evento. Mas só para dar um exemplo, presidente, os 2 anos anteriores, nós não conseguimos fazer o evento e devolvemos esses recursos ao governo português, porque não fizemos esse evento. Então, espero que este ano nós possamos fazê-lo. Mas este evento, na verdade, é mais uma integração das nossas casas. Então, para melhorar, as casas têm que melhorar. Essa é a nossa luta, que elas se renovem, que elas se levantem e que possam, sim, fazer tudo o que pretendem e como vinham fazendo antes da pandemia. Que possam, obviamente, se juntar ao Conselho. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Jorge Rosmaninho, a palavra é sua. Muito boa noite. Tem que abrir o microfone. Agora sou eu que estou dizendo que tem que abrir o microfone. Abre o microfone, Jorge Rosmaninho. O microfone está fechado. Vê se ele consegue. Agora sim. Agora, conseguiu? Tá bom. Obrigado.
Eu só quero agradecer essa iniciativa de vocês. Foi a Casa de Portugal de São Carlos, né, que tomou essa iniciativa. Eu fiquei sabendo agora, faz uma hora mais ou menos, que eu vi no meu Facebook a publicação de vocês que ia ter esse evento, que ia ter essa live. Eu fico muito satisfeito em vocês terem essa iniciativa. São Paulo não teve essa iniciativa, nem conselho, mas tudo bem. Eu sei que é um novo mundo, o mundo digital. Eu sei que a gente não está habituado com isso. Eu sempre erro no microfone, então eu não estou criticando ninguém. Agora, a gente, de fato, está... Ou as associações e os portugueses residentes fora de Portugal ou se organizam e participam, ou então todo este mundo acabará. E, infelizmente, essa é uma verdade. Agora sempre foi difícil, agora está mais difícil ainda. Mas eu acredito mais até na segunda e terceira geração que consigam levantar esse associativismo e essas iniciativas para que a gente avance. E, infelizmente, no momento, a gente está muito defasado. A gente sempre cobra muito de Portugal a responsabilidade para que a gente consiga sobreviver e até viver melhor. Mas, na minha visão, eu, nos últimos 5 anos, não vejo como não reconhecer o apoio que o governo tem dado e a importância que tem dado para as comunidades, para as associações e para a comunidade de modo geral. Eles querem, o governo, a sociedade portuguesa está mais aberta aos portugueses fora de Portugal. Antes eu acho que existia muitas mais reservas quanto aos fora de Portugal. Hoje, dentro do parlamento, por exemplo, nós temos 4 deputados dos fora de Portugal. Mas, é claro que são 4 em 213, se não me engano, ou 230, e eles fazem o que podem, porque uma coisa que eu também não sabia é que o deputado das comunidades, a gente sempre teve essa imagem, o deputado das comunidades é deputado das comunidades, mas não é, ele é deputado de Portugal. Claro que o foco dele é mais com as comunidades. Então, ele tem que participar nas comissões políticas dentro do parlamento, convencer os outros parlamentares dentro do Congresso, dentro do parlamento, para que ouçam as nossas reivindicações. Então, é um trabalho muito árduo e precisa competência para fazê-lo. E nós, infelizmente, esses 25 anos que eu estou na comunidade, nunca vi assim, pessoas, nossos representantes, com muita autoridade e competência para nos representar. Não é crítica, hein? Mas é uma constatação. Agora, com o Paulo Porto entrando, é que eu percebi o trabalho que ele faz e tem que fazer. Não é... O pessoal acha que ser deputado é um tacho, como se fala em Portugal, está só vive de mordomias, e isso não é verdade. Um deputado em Portugal ganha muito mal. É uma coisa que ninguém sabe. E todo mundo na internet só critica. Então, a gente precisa entender que os nossos representantes só terão força se a gente também se organizar e participar. Nós, nem uma vez cada 4 anos, temos dificuldade as pessoas em votar. Se a gente não vota, a gente não existe. E o imigrante não entende. E a gente que se dedica um pouco mais nas associações ou nos partidos, o pessoal não gosta muito, né? Vê a gente como um oportunista. E a gente só gasta dinheiro, só gasta recursos para manter viva essa chama. Jorge, deixa eu perguntar, Jorge, você está falando de onde? São Paulo. São Paulo, você pertence a alguma casa, é da Casa de Portugal de São Paulo? Já fui da Casa de Portugal de São Paulo, sou da Casa dos Poveiros de São Paulo. Poveiros da Póvoa de Varzim. Muito bem, é só para saber quem é você, que é para você, todo mundo saber quem é você. Desculpe, eu também não sei quem é o senhor. Eu não sei quem é você. Tudo bem.
mas pelo menos teve iniciativa de fazer as coisas, entendeu? Isso é muito importante. A gente precisa de gente que não participe, mas que, aliás, que tenha iniciativa, coisa que a gente está muito fraco nesse aspecto, Muito entendeu? bem. E o mundo digital é isso. Mas eu gosto, o que eu percebo é que o governo português no momento, e daqui para frente será cada dia mais forte, essa vontade de colaborar com as comunidades fora de Portugal. Eu percebo isso. Claro que temos que juntar a isso também os esforços que o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, neste caso, também faz em parceria com os próprios deputados, neste caso com o deputado Paulo Porto, não é? Claro, evidente. Isso aí isso não precisa nem citar. A gente está conversando numa boa aí para ver as dificuldades e também as responsabilidades. Porque você vê uma votação. Ainda ontem estava ouvindo a Berta Nunes, numa entrevista, que gastaram nas últimas eleições 15 toneladas de material de votação com os fora de Portugal. 15 toneladas. 7 milhões de euros. E os portugueses, os imigrantes, não dão a mínima para isso. Você entende? Então, essa cobrança também tem que existir. Tudo bem que não queira votar, está licenciado, não vota, eu acho que ele deveria pagar pelo custo, pelo menos. Entendeu? Essa é a minha posição. Inclusive, os portugueses de Portugal, que residem em Portugal, devia ser o voto. Eu sou a favor do voto obrigatório, já que ninguém tem consciência, só sabem criticar. Entendeu? Mas fala assim, não, mas aqui é uma democracia. Uma democracia tem obrigações e deveres. Não é só direitos. Jorge, muito obrigado pela sua contribuição. Eu agradeço muito e fiquei muito contente pela iniciativa de vocês, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Doutor Manuel Magno, temos aqui um português de Gema. Vamos lá aos seus comentários. Bom, eu penso que o nosso amigo Rosmaninho é um amigo da nossa comunidade e temos muito contato em todos os eventos. Somos vizinhos, inclusive, de morada. Não é? Ele fez críticas construtivas, é verdade. Eu acho que ele tem razão no que ele colocou, no frigir dos ovos. Ao fim e ao cabo, é exatamente o que acontece. O governo tem, sim, como eu disse, dado melhores condições para as comunidades, pelo menos na nossa, é o que eu falei, o consulado tem tomado iniciativas que o governo é quem permite que tome essas iniciativas, na verdade. Não é? Os apoios que o doutor Paulo referiu às nossas casas e à nossa provedoria dos idosos, é uma iniciativa muito louvável, ajuda muito, muito. Então, assim, no modo geral, eu acho que as coisas têm uma tendência a melhorar. Vêm melhorando. Tudo hoje a gente culpa esta pandemia. Realmente ela atrapalhou, atrasou, deu problemas. Vamos aguardar, presidente, este final de ano, que as coisas continuam nesta retomada das nossas atividades, porque eu tenho certeza que o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos muito melhores, teremos passado por esta crise imensa que nos atingiu e continua atingindo, e teremos, com certeza, dias melhores. Quem sabe, o ano que vem, esta conversa será presencial e não por uma live. É isso que eu desejo a todos. É isso que nós todos desejamos. Doutor Paulo Porto, querido deputado, palavras generosas do nosso amigo Jorge, mas é bom que o governo não fique na sombra da bananeira, não é? Nunca, nunca. O nome do governo é trabalho. Aliás, o nosso amigo Jorge Rosmaninho foi um dos responsáveis por eu estar aqui. Ele é o presidente do PS da secção São Paulo, e foi por indicação dele da secção que eu participei da lista e acabei por ser eleito, né? Eu tenho que agradecer também ao nosso amigo Jorge Rosmaninho. Já existe. E não é por isso que ele deixa de expor as suas críticas, né? Porque tem que realmente cobrar e as pessoas têm que apresentar
manifestar seus anseios, né? Eu achei muito importante isso. E assim, uma coisa muito importante também do deputado é a proximidade com a comunidade que o elegeu. Embora nós não sejamos só deputados do círculo eleito, até existe dentro do Estatuto do Deputado, isso aí é expresso, que nós não somos nós somos deputados do círculo, somos deputados da nação, mas nós temos, como temos a experiência do círculo, nós também podemos agregar e acrescentar e ter, com a nossa percepção, com a nossa experiência, trazer alterações legislativas que sejam também produtivas, que venham com os anseios da nossa comunidade, do círculo eleitoral, no caso do Brasil e de fora da Europa, de todo mundo. Enfim, isso é muito importante, como também dito pelo Rosmaninho, são 230 deputados, não é fácil, nós tentamos fazer um trabalho de sensibilização com os colegas quando a matéria de imigração, mas nem todos têm essa visão, porque a maioria nunca imigrou, né? Posso dizer que mais de 90% nunca teve experiência da imigração e não sabem o que é estar na imigração e nem ter a experiência de viver no país da diáspora. Então é difícil, realmente é um trabalho muito difícil, mas estamos aqui para realmente fazer a diferença e ser a voz da nossa comunidade. E isso é importante, e eu peço também a colaboração de todos, peço a proximidade de todos também. Depois eu vou disponibilizar o meu e-mail para quem quiser, para que a gente continue esse diálogo, essa conversação, também com o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Eu também faço parte, também sou diretor, com muito orgulho. E eu acho que também outro ponto importante que o Dr. Manuel Magno citou foi da participação política que nossa comunidade tem que ter, e também o Jorge Rosmaninho citou da participação eleitoral. A gente não pode reclamar se a gente não participa de uma eleição, né? Não temos legitimidade para reclamar, essa que é a verdade, né? Então, temos que participar, sim, estimular que as pessoas participem. O investimento do governo é grande mesmo, como o Rosmaninho disse. Foi uma iniciativa para que todos participassem, mas, infelizmente, a abstenção foi grande. Agora estamos com algumas medidas legislativas na parte eleitoral para que essa abstenção diminua. Existem muitas pessoas também que são contrárias, porque acham que, em determinado momento, a nossa imigração, a nossa comunidade pode decidir uma eleição em Portugal, e é verdade, mas eu acho que, havendo a proximidade, havendo a informação de todas as pessoas da diáspora, não vamos correr com nenhum tipo de risco em eleger um populista, uma pessoa desequilibrada, porque se existe a informação, isso aí fatalmente não ocorrerá. Então, essa é a minha mensagem nesse 10 de junho, que todos participem, seja ativo ou passivamente na política, e que se informem, procurem saber o que acontece aqui em Portugal, ter essa interação e essa proximidade com os políticos aqui em Portugal. Muito bem, eu informo mais uma vez, quem quiser intervir, pode intervir, que os microfones estão abertos para quem quiser intervir e colocar questões, informando também que estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube da Casa de Portugal de São Carlos, portanto vai ficar registado esta nossa comemoração do 10 de junho, principalmente com este painel que nós tivemos o prazer de participar. Dr. Paulo Porto, outras comunidades portuguesas passam por graves situações. Um dos casos é a Venezuela. O senhor quer comentar o que é que se tem passado lá de tão grave, até para que nós, aqui deste lado, possamos, de alguma forma, compreender a situação? A situação da Venezuela é muito grave, desde a eleição do Maduro, eleição
não sabemos se realmente foi um ato eleitoral, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas foi eleito, né, dentro do processo eleitoral venezuelano, e dali por diante, a Venezuela passou por várias crises, não só na parte econômica, na parte social, enfim, o povo tem sofrido muito. Agora, com a pandemia, está agravada essa situação da Venezuela. Não existe, eu posso dizer seguramente que as nossas comunidades portuguesas, eu estive lá logo no início quando eu fui eleito, na nossa gestão, eu estive lá e vi realmente uma situação muito complicada. A capital, Caracas, muito, olhando assim, parece uma cidade muito organizada, muito limpa, mas quando nós vamos nos afastando da capital, nós percebemos que a coisa não é bem assim. Então, existe uma pobreza muito grande, não só dos venezuelanos, das pessoas que lá vivem, mas também da nossa comunidade, muitas pessoas que tinham muito sucesso, tinham muito patrimônio, uma situação muito confortável, hoje já não tem essa situação. Muitos voltaram para Portugal, tiveram que retornar e vender seus bens a preço baixíssimo na Venezuela para poder sobreviver aqui em Portugal de alguma forma. E o governo deu apoio para essas pessoas na medida do possível, porque foi uma grande demanda, foram muitas pessoas que vieram, e a situação continua complicada na Venezuela. Nós tivemos uma situação onde o petróleo da Venezuela era mais barato do que água, e dessa vez que eu fui, chegou o petróleo, a gasolina a ser cobrada $1 o litro, né, para quem tinha gasolina à vontade, porque o próprio governo começou a limitar a distribuição de gasolina, então as pessoas tinham que recorrer a influências dentro da cidade para conseguir combustível, então as coisas mais básicas faltavam. Começou a haver vários apagões. As nossas associações, agora eu ressalto a importância da associação, nós temos associações com estruturas fantásticas lá na Venezuela. O Centro Português de Caracas tem uma estrutura que eu não conheço no Brasil nenhum clube português que tenha essa estrutura, em termos de tamanho e de tudo mesmo, de infraestrutura. Ele serviu como um oásis para essas pessoas. Então, quando havia o apagão e faltou alimento, faltou tudo, faltou água, luz, as pessoas iam até a associação, se banhavam, se alimentavam, depois voltavam para suas casas. Isso, as pessoas que podiam, da nossa comunidade. A população, lógico, da Venezuela não tinha esse acesso e sofreu toda essa consequência do governo da Venezuela. Enfim, é uma situação muito complicada. Nós temos estado em contato com os nossos cidadãos portugueses da Venezuela. Portugal tem prestado apoio na parte de medicamentos. O consulado não cobra nenhuma taxa consular para os portugueses na Venezuela. Já vários anos já não cobra por conta dessa situação. E outros tipos de apoio também. O ASIC, o ASEC tem sido incrementado na Venezuela, facilitado para que as pessoas possam ter um apoio, um acesso mínimo e digno para poder sobreviver nessa crise. Muito bem, estamos na reta final deste nosso encontro, deste nosso bate-papo. Ainda há tempo para quem quiser colocar alguma questão, aproveite os últimos minutos. E então eu iria pedir ao Dr. Manuel Magno que fizesse as suas considerações finais nesta data que nos diz muito, que bate muito no coração, que é o 10 de junho, comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Dr. Manuel Magno, as suas considerações para nos despedirmos com aquele abraço. Bem, eu acho que esta data ela nos leva a prestar as nossas homenagens
a nossa pátria-mãe, ao nosso maior poeta, não é? Da língua portuguesa, e especialmente aqueles que formaram as comunidades, não é? Os imigrantes que formaram comunidades nos mais recantos do mundo, né? Nos diversos recantos do mundo, e penso eu que eles são os nossos embaixadores, os embaixadores do nosso país, porque eles estão espalhados pelo mundo todo. Eu quero deixar aqui, presidente, o meu agradecimento a este convite. Como disse o Rosmaninho, acho que foi uma iniciativa fantástica, acho muito importante. Nós tivemos nesse dia várias lives para tratar desse dia, mas esta reputo como extremamente importante pela reunião de pessoas que conseguiu. Acho também, e quero parabenizar ao senhor e à sua diretoria pelo que estão fazendo em São Carlos. Acho que é uma casa que vai se tornar um ponto de referência da nossa comunidade no estado de São Paulo, pelo que ela a gente sente que vem sendo feito por vocês. Então, assim, dar os parabéns a todos, mais uma vez agradecer este convite, dar o meu boa tarde a todos os participantes que aqui se encontram, especialmente ao meu querido amigo Paulo Porto, que já não nos encontramos já há algum tempo. Mas, enfim, eu penso que, repito o que eu disse anteriormente, tomara a Deus e a Nossa Senhora de Fátima que no próximo ano podamos estar juntos, mas nos abraçando, confraternizando e tomando um bom copo. Uma boa noite a todos os senhores. Muito obrigado, Dr. Manuel Magno. Foi um prazer, foi uma honra contar com o senhor aqui neste nosso encontro. Muito obrigado, bem-haja. Dr. Paulo Porto Fernandes, as suas considerações finais, porque aí em Portugal já são 10h30, está quase na hora de ir para a cama, não é? 10h30. As suas considerações... Minha pequenininha já veio aqui, já tentou me puxar pelo braço. Por favor, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar dessa iniciativa da Casa de Portugal de São Carlos, parabenizar toda a diretoria, que eu tive o prazer de conviver no final do ano passado, pessoas fantásticas, e todos os que eu estou vendo aqui na tela, o Meira de Campinas, o Adão, Cláudio, Valtinho, a Carla, o Abel, o Alê, Dino, o Paulo, o James, Mel, enfim, todas as pessoas que estão participando dessa live, dar os parabéns para a nossa pátria, para Portugal, para Camões, para o Viva Camões, e a toda a nossa comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, e aquele apelo que eu deixei também de participação, não só participação política, mas também participação da vida associativa, porque as pessoas participando das nossas associações vão dar vida às nossas comunidades. E como eu disse, da importância daquela associação da Venezuela, que foi o suporte para a nossa comunidade, nós não sabemos o dia de amanhã, podemos precisar das nossas associações, e isso é muito importante, essa união e essa iniciativa de nos mantermos unidos, seja em época de pandemia ou nas épocas boas, para nos abraçarem num evento, numa festa, que eu espero que chegue logo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Dr. Paulo Porto. Meus amigos, chegamos então aqui ao fim. Não esqueçam que amanhã, às 17h30, teremos outro encontro, desta vez com o segundo comandante do Comando Territorial da GNR do Porto, que nos vai falar sobre o tema Portugal, um dos países mais seguros no mundo. 17h30 amanhã, aqui, consultem o Facebook da Casa de Portugal de São Carlos para verem qual é o link, e esperamos todos para termos mais uma conversa, desta vez sobre segurança. Meus amigos, foi um prazer, muito obrigado a todos, uma boa noite. Só um detalhe, eu esqueci de despedir do meu amigo Manuel Magno. Opa! Um grande abraço, Magno. Igual, querido, obrigado. Um abraço a todos, a transmissão está Boa noite. Bom 10 de junho. Para nós todos.
Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau. Abraço.